Bom, eu gostaria, primeiro, prazer poder debater com o professor Braulio Porto de Matos, porque eu tenho escutado o que ele tem falado e tenho vontade de perguntar para ele algumas coisas. Um dado interessante, ele não é um professor qualquer, ele é o vice-presidente da Associação Escola Sem Partido. Então esse é um dado, acho que tem que ser colocado logo de início. Braulio Porto de Matos, ele falou numa audiência pública na Câmara dos Deputados em março do ano passado, e eu falo isso, ele sendo vice-presidente da Associação Escola Sem Partido, eu acho que está dentro desse contexto de ideias que é importante para entender o projeto. Qual foi a tese que o Braulio Porto de Matos defendeu nessa audiência pública? Ele trouxe um conceito de ideologia de 2 linhas, que ele disse que demorou 30 anos para alcançar. E para que ele trouxe esse conceito de ideologia? Porque ele ia dizer que o paulo freireanismo era ideológico. E que Paulo Freire, ele não ia entrar nem no mérito de dizer se o Paulo Freire era um idiota útil da causa comunista. Recentemente, o Escola Sem Partido, não sei se foi o Miguel Najib no seu perfil público, ou se foi a página do próprio Escola Sem Partido, isso. Escola Sem Partido é impeachment de Paulo Freire. Você quer fazer um parêntese sobre o público que não tem tanta aproximação com Paulo Freire? Paulo Freire é um autor que, assim, é reconhecido internacionalmente. Ele é uma das referências, das primeiras referências das teorias críticas do currículo. Ele é um único autor brasileiro que está entre os 100 livros mais utilizados nas universidades norte-americanas e o defensor de uma pedagogia de diálogo. Considerar ele um símbolo de qualquer tipo de ideologia. Outro dia, agora sim, a página Escola Sem Partido chamou ele de Paulo Nosferato Freire, dizendo que ele era um vampiro que doutrinava a educação nacional. Mas eu queria responder o Braulio Porto em outro quesito. Ele fala de uma pesquisa do Instituto Census, encomendada pela revista Veja. Qual é a pergunta que ele e outros usam como evidência da doutrinação ideológica? Nessa pesquisa foi feita a seguinte pergunta: qual é a principal missão da escola? E se davam 3 alternativas: formar para a cidadania, ensinar as disciplinas ou formar para o trabalho. E aí o professor só podia escolher uma das 3. 78% dos professores escolheram formar para a cidadania, formar o cidadão. Qual é a interpretação do Escola Sem Partido do professor Braulio Porto de Matos sobre esse dado? Os professores estariam reconhecendo que eles fazem doutrinação ideológica em sala de aula. No site do Escola Sem Partido chega a ser dito que todo mundo sabe que na prática formar para a cidadania é fazer a cabeça dos alunos. Então, primeiro, como professor e educador, eu vou dar a minha interpretação desse dado. Para os professores, essas 3 missões, elas são absolutamente indissociáveis. E mais do que isso está previsto na Constituição, no artigo que você leu. Então, quando o professor diz que a principal missão da escola é formar para a cidadania, ele não está dizendo que ele não forma para o trabalho, que ele não ensina as disciplinas. Nós ensinamos as disciplinas para formar um trabalhador ético e um cidadão ativo. Vamos lá, Fernando, trazer a palavra para o Najib para contextualizar essa sua argumentação antes de passar a palavra para o professor Braulio. Fala um pouco sobre Paulo Freire. Eu não sou educador. O que eu vejo é o seguinte: Paulo Freire não conhecia direito constitucional. Ele era o pedagogo do PT. Ele usou toda a pedagogia progressista para promover os interesses do partido, que era o partido dele. A pedagogia dele é anterior ao PT. Ele era filiado ao PT, sim, mas ele colocou todo o seu cabedal científico a serviço de uma bandeira política e partidária. Isso é fato notório. Bom, Paulo Freire tem talvez a gente possa continuar com a discussão sobre Escola Sem Partido e sobre o movimento que está sendo discutido. Mas eu acho que é importante escutar o que eles têm a dizer sobre Paulo Freire, que é a referência internacional. Veja só, o que acontece é o seguinte: a minha questão, Fernando, é o projeto de lei. O Paulo Freire não está aqui no projeto de lei. Então pode chamar ele de vampiro. Não, eu chamo do que eu quiser, porque eu estou exercendo a minha liberdade de expressão, coisa que um professor em sala de aula não pode fazer. Por que não pode fazer? Segundo ponto, eu mencionei, se o professor tivesse liberdade de expressão, ele poderia falar qualquer coisa sobre qualquer assunto em sala de aula e não seria obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Segundo, se ele tivesse liberdade de expressão, os seus alunos não teriam liberdade de consciência e de crença, porque eles são presença obrigatória em sala de aula. O aluno é uma audiência cativa do professor. Se o professor puder dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Então, eu aqui
como ninguém é obrigado a escutar o que eu estou dizendo, eu falo o que eu quero. No Facebook, eu falo o que eu quero. Se eu quiser xingar o Paulo Freire, eu xingo. Se quiserem me processar, me processam. Vamos lá, agora, eu Miguel. estou no Facebook exercendo a minha liberdade de expressão plenamente. Então coisa eu que um vou professor exercer não pode a minha fazer. liberdade de mediador aqui. Nós temos pouco mais de 4 minutos para poder encerrar o debate.